Quem também foi mencionado pela Polícia Federal, nesse caso do INSS, a matéria que está lá na Folha de São Paulo, foi o ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social e também ex-presidente do INSS durante o governo Bolsonaro, o José Carlos Oliveira, que mudou o nome recentemente para Ahmed Mohamed Oliveira. Ele não é acusado de nada, tá? Vamos deixar muito claro. Mas ele é mencionado nesse inquérito porque um assessor dele, na verdade ele é sócio de uma pessoa chamada José Laudenor, em uma série de empresas. Esse Laudenor é mencionado pela Polícia Federal ou como um laranja, ou como suspeito aí de ter relações com um desses operadores desse esquema da Receita Federal. E ele teria recebido dinheiro e teria havido também transações financeiras entre esse Cícero Marcelino de Souza Santos e o ex-ministro. Enfim, o ministro não é acusado de nada, é bom a gente deixar claro, mas aparece também nesse inquérito da Polícia Federal, o que pode sempre servir como uma outra narrativa aí para o governo atual de dizer que esse caso começou no governo atual e que é o governo Lula que está investigando. Você viu aí nas declarações dos ministros que eles estão tentando emplacar essa narrativa. Inclusive, Raquel, Andresa, para tentar frear uma eventual CPI no Congresso, né? Que tem toda uma movimentação também para que seja criada uma CPI na Câmara dos Deputados. Agora tem movimentação no Senado também para que seja uma CPI mista, o governo trabalhando aí para que isso não vá adiante, Raquel. Olha, Mauro, acho muito difícil. O presidente Hugo Mota, ele já deu sinais ali de que tem uma fila de CPIs aguardando. Ele tem um problema grande ali no colo dele, que é a questão da anistia, que ele ainda não conseguiu resolver junto à oposição, né, ao PL, está costurando uma saída ali com o Alcolumbre, estou falando da anistia para o 8 de janeiro. Então, assim, embora esse caso seja escabroso, né, é uma das fraudes assim, de corrupções mais doloridas que a gente já assistiu, que realmente você tira dinheiro do aposentado, tem histórias de gente deficiente que perdeu, gente muito humilde, realmente um caso de corrupção daqueles mais doloridos, porque vai naquela pessoa mais pobre, mais humilde. Eu não acho, talvez a Andressa está em Brasília, talvez ela tenha uma percepção mais apurada que a minha, mas eu daqui não consigo ver isso andando, não. Eu acho que o presidente Hugo Mota vai tentar evitar esse tipo de problema. A instalação dessa CPI seria muito puxada para o governo, muito pesada, né? Seria um problemão, porque tem muita coisa ali que poderia vir à tona. E eu acho que, por enquanto, o presidente Hugo Mota está dando sinais de estar jogando junto com o governo nessas questões, né? O PL da anistia tem sido um sinal importante nesse sentido. Então, eu acho que até pode ser que se recolha o número de assinaturas, mas entre você recolher o número de assinaturas e a CPI ser instalada, tem essa figura importantíssima que é o presidente da Câmara dos Deputados. Andresa, eu também passo essa bola para você. Não, então, já tem ali, diante disso que a Raquel, né, colocou, do Hugo Mota, já tem uma estratégia, né, para furar esse bloqueio, que é apresentar um pedido de CPI mista. O que é isso? É você ter uma CPI proposta por deputados e por senadores, e aí este pedido de CPI mista, ela fura qualquer bloqueio, porque não depende do presidente da Câmara ou do presidente do Senado, ela tem que ser instalada obrigatoriamente.
Então, esse é o caminho que eles vão tentar fazer para poder viabilizar a CPI. E aí a gente vai assistir se a mudança que o presidente Lula fez na articulação política vai funcionar, porque caberia ali a ministra Gleisi Hoffmann operar junto ao Congresso, é esse o papel do Ministério das Relações Institucionais, para impedir que essa CPI seja instalada ou seja criada dessa forma. Então, ela pode convencer as pessoas a retirarem a assinatura, esse é o único caminho, né, pela CPI mista, para que essa CPI não seja apresentada. Então, tudo vai depender agora de como que o governo vai operar. E é por isso que a gente fala tanto, né, que é importante o governo fazer base política no Congresso, para que nesses momentos o governo não sofra ali um revés no Congresso. O Senado é majoritariamente de oposição, da direita, o Ciro Nogueira está atuando bastante ali, né, para conseguir viabilizar a CPI, que nada mais será do que um palanque político para desgastar o governo Lula. Porque este Mohamed, né, acho que ele mudou de nome, que você estava colocando no começo da sua fala, Mauro, apareceu do nada, não tem muita coisa certa, ele também não foi alvo da operação, parece que foi uma coisa assim, bota alguém aí do Bolsonaro para a gente mostrar que esse esquema não começou agora, que isso virou quase um mantra no governo Lula, sendo que as 5 pessoas que foram alvos da operação, todas elas foram nomeadas no governo Lula, o presidente do INSS e os outros cargos ali, que eram cargos executivos. Não teve ninguém dessa operação nesse início, que sofreu busca e apreensão, que era nomeado no governo Bolsonaro. Não que não tenha começado lá, mas as coisas explodiram depois e realmente não teve nenhum alvo ali ainda. Então, a oposição está vendo ali uma forma de desgastar o governo. Não tem nenhum parlamentar da oposição que vá participar de uma CPI como essa, que tenha competência para poder fazer uma CPI como essa chegar em algum resultado, como a gente viu na época da CPI dos Correios ou da CPI do Mensalão. Isso não existe mais no Congresso, a qualidade dos parlamentares caiu muito, então todas as CPIs que a gente viu, né, nascerem também, elas não deram em nada, a gente não, no final aquilo ali tudo é arquivado, ninguém mais acompanha, porque as investigações estão caminhando bem, a gente está vendo ali o trabalho da CGU e da Polícia Federal. Tem um outro ponto que eu queria colocar, Mauro, se você me permite me estender um pouquinho aqui, que é o envolvimento do Congresso também nisso tudo, né? Em 2019, o Bolsonaro editou uma medida provisória, essa medida provisória ela teria poder, os efeitos dela seriam justamente conter esse tipo de desconto, né, na folha de pagamento dos aposentados. E o que o seu Congresso fez? O que dizia, né, a medida provisória? Que você tinha que autorizar o desconto, né, o aposentado teria que autorizar o desconto e revalidar essa autorização anualmente. Era isso que estava na medida provisória. O que o Congresso fez? O Congresso mudou esse anualmente para 3 anos, com direito a mais 1 ano se tivesse autorização do presidente do INSS. Então, jogou lá para frente. E você faz o empréstimo e daqui 4 anos só que você vai dizer se você quer continuar ou não com o empréstimo. Então, isso daqui, segundo Paulo Eduardo Martins disse para a CNN, ele é o vice-prefeito hoje de Curitiba, mas ele era deputado federal e relator na época, ele disse que houve muita pressão do PT, das centrais sindicais e do Centrão, para que isso aqui fosse colocado. E o presidente Jair Bolsonaro não vetou esse trecho que foi incluído ali na medida provisória. 3 anos depois, quando esse prazo dos 3 anos em que os aposentados teriam que falar se queriam ou não renovar esses contratos, esses empréstimos, venceu, quando deu esses 3 anos, o que o Congresso fez? Foi lá, enfiou um jabuti no meio de um outro projeto para poder acabar com esse prazo de 3 anos. Então, o Congresso tem muita responsabilidade nisso tudo que foi feito, então não vem se fazer agora de desentendido, de indignado, porque o atual Congresso também colaborou para que esse tipo de fraude ocorresse. Agora todo mundo tem que ser chamado aí à responsabilidade, Mauro. Ótimo ponto, Andresa. Ótimo ponto, porque a gente aqui tem muito foco no governo, no executivo, e em muitas questões, não só nessa não, tá? Em muitas questões, e a gente esquece um pouco de lembrar das responsabilidades do Congresso, das responsabilidades da Justiça também. A Justiça a gente até tem tido um olhar mais crítico também, porque a Justiça se tornou mais midiática ultimamente, mas o Congresso passa cada coisa por lá e a gente precisa lembrar
também da responsabilidade do Congresso, inclusive na hora em que a gente vota. Vou mudar um pouquinho a página, mas ainda falando de Congresso, diga, Andresa, rapidinho. Não, só complementar uma coisa que você colocou, né? Esse fim, né, dessa obrigatoriedade de prazo para renovação desses empréstimos, ele foi um jabuti, que é como a gente chama o que o Congresso coloca, emendas que o Congresso coloca dentro de projetos que não tem nada a ver com aquele assunto. Então, era a MP do microcrédito digital, que chama Sim Digital, não tem nada a ver com essa questão de empréstimo para aposentado, isso foi incluído no meio do texto. Então, jabuti tem que acabar. Essa é uma discussão que o Congresso precisa fazer, porque não é possível você colocar coisas dentro de projetos que depois ninguém fica sabendo que aquilo foi incluído, e muito da corrupção nesse país é feita por meio de jabuti, porque este assunto da renovação dos contratos deveria ter sido tratado à parte, ter sido discutido em comissão, ter sido avaliado melhor, e não ter sido colocado às pressas no meio de um projeto que não tinha nada a ver com o assunto. Então, jabuti é uma coisa que a gente fala que jabuti não sobe em árvore, né? Alguém colocou, né, o jabuti ali, essa é a expressão que se usa muito aqui no Congresso, mas eu também não tenho ninguém discutindo que não se um projeto, alguma coisa para impedir esse jabuti. Então fica aqui a minha dica para esses parlamentares que vivem indignados por aí, façam um projeto impedindo o jabuti, que vocês vão melhorar muito essa questão da corrupção no país.